Aquele excelente dia, já começando o nosso dia, já pedindo para o Espírito Santo de Deus tomar o lugar dele, né, que é o lugar de honra, o lugar de sabedoria, o lugar de discernimento. E por mais que as coisas da vida não estejam da forma como a gente espera, da forma como a gente sonha, né, que nós devemos estar diante da presença dele, né? Sem Deus não somos nada, com Deus somos tudo. Porque toda honra e toda glória sempre é dele. Bom dia, Alexandre, bom dia, Lorena, Deus abençoe a sua vida. E entender que o contexto de Deus muitas vezes não é aquilo que os nossos olhos contemplam e eles acreditam que vai acontecer, né? Mas Deus não trabalha no natural. Quem trabalha no natural somos nós. Deus trabalha no sobrenatural. Então eu já vou pedir aqui que o Espírito Santo traga o discernimento dessa palavra, que não seja só mais uma leitura, mas que seja o discernimento da palavra do Senhor. Amém, amém, amém. Que seja abençoado, em nome de Jesus. E nós vamos para a leitura hoje de Juízes 6, onde vem Gideão, né? Quando Deus chama os improváveis. É um capítulo que fala de identidade, fala de medo, fala de fé e fala de chamado. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Tem uma frase que é bem famosa que diz, né? Deus capacita os escolhidos, né? Então vamos para a leitura, pedindo ao Espírito Santo de Deus que traga o discernimento dessa palavra para nós. E diga assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no monte, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra até chegar em Gaza. E não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Porque subiam seus gados e tendas, vinham os gafanhotos e grande multidão, que não podia contar. Nem eles, nem os camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de quantos vos oprimiam, e expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor era contigo, homem valoroso. Já pensou um anjo chegar para você e dizer assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Emociona, né? Porque às vezes você está fazendo tanto, sabe? Você está tentando dar, ajudar, sabe? Fazer tudo pelas pessoas e simplesmente as pessoas não escutam, né? Deus, eu acho que Ele sentia meio assim, sabe? Assim, eu tô querendo ser melhor, tô querendo te ajudar, tô querendo fazer por você. E a pessoa parece que tem um ouvido assim, teimosidade. É o teimar, né? Teima, né? E isso não traz bênção, tá, gente? Nós devemos trabalhar na obediência, sabe? E aí ele diz: mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito, todas as maravilhas, nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel nas mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo,
Tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te, daqui não te apartas, até que eu volte e traga o meu presente e ponha diante de ti. E disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito, pães ázimos, éfa de farinha, carne pôs no cesto e o caldo pôs na panela e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, põe-nos sobre a penha e derrama-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, colocou a carne e os pães ázimos, então subiu ao fogo de penha e consumiu a carne e os pães ázimos. O anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão, que era um anjo do Senhor, e disse: Gideão: ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, Senhor, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar do Senhor e chamou o Senhor é paz, ainda que o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, derruba no altar de Baal, que é de teu pai, e corta no bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume, no lugar forte, no lugar de conveniência. Toma o segundo boi e oferecerá o holocausto com a lenha cortares no bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez o que o Senhor dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não fez no dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estavam no altar de Baal derrubado, o bosque estava ao pé dele cortado, segundo o boi, oferecido no altar fora edificado. E uns outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando, inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou os bosques que estavam no pé dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: contendereis vós por Baal e livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele se contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubamos o seu altar. Por isso naquele dia eles chamaram de Jerubaal, dizendo: Baal, contentas contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram a acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão e tocou trombetas abiezritas e ajuntou-se após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés e também ajuntou sobre ele. Também enviou mensageiros de Azer, Zebulon, Naftali, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel da minha mão, como disseste, eis que porei e veio em lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então reconhecerei que hás de livrar Israel da minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia levantou-se de madrugada e apertou o velo, e o orvalho espremeu o velo e encheu a taça de água. E disse Gideão a Deus: não acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que seja só esta vez, faça prova no velo. Rogo-te que velo fique seco em toda a terra e haja orvalho. E Deus fez naquela noite, só o velo ficou seco e toda a terra havia orvalho. Gideão, na verdade, ele pede um sinal ao Senhor, né? Ele pede ao Senhor um sinal para saber se Deus estava com ele naquela situação. Ele faz prova com Deus, né? E tem momentos na vida que é necessário a gente fazer prova com Deus, sim. E ele fala: Senhor, não acenda a tua ira contra mim, mas eu preciso fazer uma prova contigo para saber se eu estou na direção. Então, o primeiro ponto que a gente analisa aqui: o povo, ele estava afastado de Deus, né? E quando a gente está afastado de Deus, a opressão vem sobre nós. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual. Então, no momento que eu estou afastado de Deus, eu tiro os anjos de perto de mim. Por quê? Porque eu não estou buscando aquilo que é a minha força, que é Deus, né? Então, sem Deus temos medo, sobrevivemos. Com Deus temos coragem e prosperamos. Amém?
Segundo ponto, Deus encontra Gideão no lugar do medo. Deus chama Gideão pelo que ele será, não pelo que ele é. Deus não vai chamar você para uma missão pelo que você tem, pelo que você é, mas Ele chama você por quem Ele é. Ele chama pelo que você vai ser. Amém? Terceiro ponto, Gideão reclama, mas Deus responde com propósito. Deus não escolhe os improváveis por acaso. Porque Ele fala, Senhor, mas a gente saiu do Egito, Tu deste promessa para o nosso povo e aqui estamos, Senhor. Né? Gideão fala com Deus, abre o coração, ele é sincero no coração. Em quarto ponto, antes de vencer os inimigos externos, Gideão vence os internos, que era o medo, né? Que era se sentir pequeno, que era não se sentir bom o suficiente. E Deus confirma o chamado de Gideão. Quando Deus ele vai e leva, né, ali Gideão para... Gideão faz prova com Deus e Deus vai lá e responde. E quantas vezes nós nos achamos pequenos, né? Eu acho até que não é uma coisa tão ruim, porque, na verdade, na hora que eu acho que tudo sou eu que faço, tudo sou eu que resolvo, eu não deixo Deus no lugar dele. Então, quando eu deixo Deus no lugar dele, eu entendo que realmente eu sou pequeno, mas Deus é grande. E Deus, quando Ele vai posicionar você para uma missão, Ele vai te chamar para uma missão. Ele não vai te chamar para coisas fáceis, porque se for fácil, você faz sozinho. Ele vai te chamar para o sobrenatural, que é quando Ele precisa entrar. Na verdade, Ele não precisa entrar, Ele precisa estar. Então, Gideão, ele faz prova para saber se o Senhor estava com ele. Senhor, eu vou para essa missão, mas o Senhor está comigo. O Senhor verdadeiramente está comigo nisso. E aí o Senhor vai lá, coloca o velo, tira o velo e bota o orvalho, né? E faz tudo isso. Então, uma coisa que nós devemos declarar hoje, né? Senhor Deus, eu me levanto hoje para Ti. Né? Declara isso comigo. Senhor Deus, eu me levanto hoje para Ti. Senhor Deus, eu me levanto hoje para Ti. E mesmo que hoje seja um dia que você nem talvez queira, né, estar de pé, que seja para o Senhor. Né? E guarda isso no teu coração. Sem Deus temos medo, vivemos uma vida de sobrevivência. Com Deus nós temos coragem e nós prosperamos. Amém? Então que o Senhor esteja sobre o teu dia, sobre os teus passos, guiando sobre todos eles. Eu peço que verdadeiramente o Espírito Santo conduza esse dia, conduza o meu dia, conduza o seu dia, para que nós possamos andar na direção de Deus, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas possamos ficar firmes na direção do Senhor, porque sem Deus não somos nada. Amém? Então, obrigada, Jesus, porque o Senhor enxerga em nós coisas que nem nós conseguimos enxergar. Porque o Senhor vê em nós propósitos e chamados que nós nem conseguimos contemplar. Mas a tua bondade e tua fidelidade não muda. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui na live comigo. Deus te abençoe, Alexandre. Deus te abençoe, Pavito. Deus te abençoe, Lorena. Deus abençoe todos vocês que entraram aí na live. Quem vai assistir depois. Lembrando que todas as lives estão no YouTube, estão no Spotify. E todos os dias nós estamos aqui na Palavra de Deus. Deus sempre vai trazer pessoas, não é verdade? Então, fica ligado no mover do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos agora treinar um pouquinho, né? Cuidado físico. Que Deus te abençoe e fica com Jesus.